subsequente. Pois bem, no entanto, não vejo nenhum tipo de prejudicialidade nesse sentido, justamente porque estamos em fase de sentenciamento, vamos chamar assim, não é? Porque, como todos sabem, né, assim, repisando algo que já se sabe, né, todos vocês já sabem que estamos, a juíza, melhor dizendo, já deu por finalizada a instrução processual, não é? Logo, só resta determinado julgamento de uma suspeição que a empresa aí entrou, né, contra a empresa perita, mas, enfim, não acredito que isso vai influenciar de alguma forma o sentenciamento que a juíza vai proferir dentro de alguns dias ou semanas, quem o sabe. Agora, aconteceu um fato curioso, né, muito curioso. Hoje eu venho insistentemente tentando dar uma olhada no Tribunal de Justiça do Acre e observei algo atípico pelas quais eu ainda não havia notado. Não sei se algum amigo internauta, algum amigo divulgador já havia notado isso, e eu vou compartilhar com todos vocês essa tela. Não é? E digo isso porque vai nos dificultar bastante, apesar que estamos aí em fase de sentenciamento, mas a juíza entrou, vamos dizer assim, não é? com uma normatização que já existe já de muito tempo, mas aplicou ela assim de maneira, digamos assim, bem rígida, e nós vamos saber do que se trata, do que eu estou falando. Estou ao longo do dia tentando acessar, não é? Os andamentos do processo e tal, e não consegui, porque aconteceu algo um pouco diferente do habitual. Pois bem, vamos dar uma olhada aqui, eu vou compartilhar minha tela, para que já fique registrada essa situação. Vocês vão ver aqui, já devem estar visualizando, evidentemente, a minha tela que eu estou no Tribunal de Justiça do Acre, como vocês percebem. Não é? Está trocando esses flashes aí, vamos dar um F11 e colocar a tela cheia aqui, para que vocês possam ver de maneira mais clara, de maneira mais objetiva. Como todos sabem, para se fazer a pesquisa processual, olha só, consulta processual, o site mudou um pouco, né? Mas de qualquer forma temos aqui, ó, consulta processual em primeiro grau, aí a pesquisa por número do processo e, evidentemente, dentre todos os tribunais que existem lá, o que nos interessa é Rio Branco Justiça Comum, que é onde tramita o processo da Impactus. Como vocês já podem visualizar aqui, temos um número do processo, não é? Já está aqui, como eu faço habitualmente essas pesquisas, então já temos aqui. Então eu vou colocar em buscar. Então vejam vocês veem que já trocou a tela. Aí vem um aviso dizendo o seguinte: não foi possível executar essa operação, tente novamente mais tarde. Ainda vou insistir aqui, ele não deveria fazer isso, talvez por alguma razão de pontuação, não sei. Eu vou colocar aqui pelo número unificado. Observem que aqui é um número geral, né? E aqui no unificado ele divide por setores. Então vamos lá. Aí tem os formatos dos números. Então o número do processo eu já decorei de cabeça, evidentemente, não é? Por questões de hábito de sempre estar olhando, isso já está na minha mente. Não é? Então facilmente eu olho, às vezes eu esqueço, não lembro, aí eu dou uma olhada em algum lugar e ele já fica gravado. Está aqui, pesquisar. E ele encontra o processo. Está aí, ó, o processo. É esse aí. Como vocês podem notar, mudou, ele já não aparece mais aqueles dados, andamento processual, não aparece mais nada. Só aparece o resultado de que, de fato, o processo existe. A data em que ele foi recebido, vejam vocês, ó, dia 28/6, que foi quando o Ministério Público já distribuiu, né, essa ação, né, após aquela
aquele pedido de bloqueio da empresa, né, aquela ação preparatória, como é chamada, que bloqueou a empresa através de liminar, que permanece bloqueada até hoje, uma liminar já de mais de 2 anos, como todos sabemos, a partir do dia 21/6/2013, que entrou em vigor, né, mas me parece que foi concedido por volta do dia 13 daquele ano, de 2013, 13 de junho. Pois bem, no dia 28/6, entrou em vigor. Entrou em vigor. Dia 28/6, perdão, dia 21/6 entrou em vigor, porque a empresa tomou ciência, né? Então ela foi obrigada a fazer a suspensão das suas atividades naquele momento. Dia 28/6 foi distribuída a ação civil pública propriamente dita, né? Que é essa que está aí discutindo toda essa questão de licitude ou ilicitude da empresa, e tá esse nheco-nheco sem solução, não é? Já faz aí um ano não, 2 anos e 1 mês, praticamente, e estamos aí aguardando uma solução em primeiro grau final. Então, sempre é bom repetir que nós vamos ter uma decisão agora em primeiro grau. Aí um internauta, um só, confesso que foi um só, mas Castilho, ainda cabe recurso? E muitos recursos, né? Não é só um não, né? Então, o primeiro recurso, né, de imediato, seja quem for a parte vencida, ou mesmo, se, por exemplo, ela der uma sentença em que parte dessa sentença deixe descontente. Vamos imaginar o seguinte, que na sentença a juíza determine a devolução dos valores, entendendo que a empresa não deve muito mais do que, né, do que o que tem lá para o fisco, sei lá o que, para quem que eles possam achar alguma coisa aí, né, inventar alguma coisa. Vamos imaginar que a juíza determine a devolução imediata dos valores. Eu acho difícil, mas enfim, vamos imaginar, não é? Ela defina isso. Pois bem, a empresa, evidentemente, e condena a empresa, né, dizendo que é uma atividade ilícita e por aí vai. Mas, pois bem, mas eu acho que aí, nesse sentido, a primeira coisa que o Ministério Público vai fazer é recorrer da sentença. É isso que eu entendo. Ele vai recorrer da sentença, vai tentar, na minha opinião, dizer o seguinte, bom, se é atividade ilícita, todo mundo assinou o contrato, sabia o que estava fazendo. Então, eu que entrei aqui para defender os divulgadores, agora eu vou defender o meu. Esse dinheiro tem que ficar aqui no caixa do Estado do Acre. Logo, se é fruto de atividade ilícita, perdeu. Todos devem perder, não vou devolver o dinheiro, não. Eu não estou de acordo. Ué, o Ministério Público pode fazer isso, por que não? Ou vocês acham que realmente eles entraram como Chapolin Colorado, em defender os frascos e comprimidos? Só se for. Porque, desculpa, mas pelo andar da carruagem a gente sabe que não é bem assim. Não é? Ninguém está aí imbuído de bom mocismo, definitivamente, se não existe lá. Não acredito nisso. Tomara que eu me engane. Tomara. Não vou achar ruim, não. Mas muito pouco provável. Mas, enfim. E aí a empresa vai entrar com recurso, pode concordar com a devolução dos valores, né? Vamos imaginar, repito, isso é só uma simulação, é somente um exemplo. Aí a empresa fala, olha, tudo bem, devolvo o dinheiro, mas eu vou recorrer porque a minha atividade não é ilícita e tal, e vai discutir, vai continuar discutindo o tema. Vai entrar com uma apelação. O Ministério Público pode apelar também. Não concordando, ok, a empresa é ilícita, ele vai concordar com a parte que lhe favorece. Mas eu não concordo com a devolução dos valores, por isso, porque tem a Fazenda, tem a Receita Federal, tem enfim, comissões de sei lá quem, e por aí vai. Não é? Coisa é bem complexa. Não é? Então os dois podem recorrer. Não é? Pode apelar da sentença, melhor dizendo. E nesse sentido, meu amigo, minha amiga, que acha que vamos ter uma definição agora em primeira instância, negativo. Nós vamos ter uma definição em primeira instância. Então, somente isso, né? Lamentavelmente. Agora, vamos torcer, vamos ter a esperança, vamos ter a crença de que, de fato, as duas partes aceitem a devolução daquelas pessoas, não é, que ainda não recuperaram os seus investimentos. Olha, falando agora de maneira neutra, há dinheiro suficiente já calculadinho, tudo nas mãos da juíza, já para fazer essa devolução independente de qualquer coisa. Ok? Então, não será esse, acredito eu, que seria algo
Não será a falta disso que irá comprometer o andamento do processo e tal, mas, repito, o divulgador, infelizmente, não é o primeiro da fila. Não é o primeiro da fila. O governo, o nosso querido sócio, sempre está na frente de tudo, não é? Temos Lava Rápido aí para investir, né? Lava Rápido não, Lava Jato, né? Brincadeira, errei de propósito, mas tudo bem. Então, infelizmente, não será, não seremos nós os primeiros da fila. É assim que é. Então, pessoal, observem o seguinte, que teremos a decisão em primeira instância e somente agora aconteceu isso. Observem, olha só o que temos aqui, somente os andamentos de juntada de documentos, algo que não nos diz respeito, que não nos ajuda em nada. Olha só, eu vou até o final aqui, ó, 21/9/2013 e tal, olha, começa tudo aqui, ó, recebido em 10/7/2015, segunda vara civil, e por aí vai. Deu entrada dia 28 e caiu lá né? Ah, não, isso é pedido de habilitação, perdão. Aqui já é o atualizado, aqui está de cima para baixo. Então aqui, veja só, os andamentos. Alguém, dia 10/7, então pedido de habilitação, a pedido de habilitação, petição, tal. Então são andamentos assim, meramente administrativos, que não nos diz, ó, pedido de vista dos autos, ó, dia 29/6 agora. Dia 29/6. Quer dizer, no final do mês aí alguém pediu, quem pediu? Quem é que sabe? Enfim, e aqui em cima, na parte superior da tela, como vocês podem observar, está aqui, ó, recebido em 28/6, então tá da data mais antiga para mais nova. Muito bem. E aí, meus amigos, eu clico aqui no número, não era dessa forma, tá? Agora que mudou. Vou até fechar aqui os incidentes e recursos. Tá aqui, ó, fechei tudo aquilo que estava aberto aqui. Aí eu quero clicar aqui para poder olhar o processo. Observem o que acontece. Não sei se vocês conseguem visualizar, deixa eu só verificar aqui. Ok, exatamente isso. Vocês estão vendo a tela que eu vejo nesse momento. Então tem um textinho aí, ó. Atendendo ao que está exposto na resolução 121 do CNJ, será necessário informar uma senha para acessar processo em segredo de justiça, bem como para acessar autos dos demais processos, caso não a possua e seja parte, olha o condicionamento, se você não tem senha e é parte do processo, dirija-se ao cartório para solicitá-la. Se for advogado ou advogada neste processo, habilite-se no portal ou efetue login pelo link identificar-se. O número de sua OAB no cadastro do portal deverá ser igual ao número nos dados do processo. Então, observem que não tem mais como ver nem os andamentos do processo. E aí, como sou um rapaz curioso, não é? Eu fui pesquisar o que seria, não é? A portaria, né? Deixa eu me ver aqui. Cadê? Voltar para os resultados da pesquisa, está aqui, ok. Muito bem. Então eu fui pesquisar essa resolução. Olha lá, resolução 121 do CNJ. E entrei no documento. E vocês estão vendo junto comigo a resolução número 121 do CNJ, assinada por César Peluso, já vou direto no final aqui, está vendo? O ministro César Peluso, na época, nós estava à frente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, está aqui, muito bem. O que diz isso daqui? O que interessa para nós? Ao presidente do Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição da República, especialmente o disposto no inciso 1º, parágrafo 4º, do artigo 103b da Constituição. Hein? Aí, considerando várias questões aqui, ó, ele resolve, aí vem a resolução. A consulta aos dados básicos dos processos judiciais será disponibilizada na rede mundial de computadores internet, assegurado o direito de acesso a informações processuais a toda e qualquer pessoa,
independentemente de prévio cadastramento ou de demonstração de interesse. Traduzindo isso, nós temos direito de olhar qualquer processo. Seja meu, seja seu, você tem número ou tem algum dado da pessoa, você põe lá o CPF, você consegue ver se tem algum processo contra ela ou não. Então, isso é num Estado democrático de direito, isso é basilar. Tanto que eu invoco o que está no começo aqui, ó. Considerando que o Estado democrático de direito, sob o qual é alicerçada a República Federativa do Brasil, adotou o princípio da publicidade como garantia da prestação de contas da atividade jurisdicional. Certo? E diz mais, ó, considerando a necessidade de divulgação dos atos processuais a fim de conferir transparência e garantir o direito de acesso à informação, conforme dispõe o artigo 5º, 33 e 34b da Constituição. Então, é questão de transparência, pessoal. Então, agora vamos voltar aqui. Parágrafo único. Aí é que vem a exceção. Sempre tem um mas, não é? Sabe aquela coisa, bate e assopra? É mais ou menos assim. A justiça vem, garante a transparência, mas, no caso de processo em sigilo ou segredo de justiça, não se aplica o disposto nesse artigo. Eu vou te contar uma coisa. Isso, eu acho assim, de algo absolutamente manipulado e facilmente de se interpretar. O que é segredo de justiça? Qual é a extensão do segredo de justiça dentro de um processo? Não é verdade? O que me interessava ler era isso, e é isso que nós vamos refletir. Eu vou reler aqui, artigo 1º. A consulta aos dados básicos dos processos judiciais será disponibilizada na rede mundial de computadores e internet, assegurado o direito de acesso a informações processuais a toda e qualquer pessoa, independentemente de prévio cadastramento ou de demonstração de interesse. Parágrafo único. No caso de processo em sigilo ou segredo de justiça, não se aplica o disposto nesse artigo. Aí vem, o artigo 2º é importante. Os dados básicos do processo de livre acesso são: 1. Número, classe e assuntos do processo. Ok. Nome das partes e de seus advogados. 3. Movimentação processual. 4. Inteiro teor das decisões, sentenças, votos e acórdãos. Muito bem. Agora, já vimos isso. Volto eu para vocês agora. Aí pergunto. Lemos aqui o primeiro artigo. É direito de todo cidadão, você que me vê, independente do seu conhecimento jurídico, seja ele basilar, seja ele avançado, não importa. Nós temos direito de olhar os processos. No entanto, sempre tem um mas, é assim que a lei funciona mesmo, não é? Aí sempre tem um mas. No entanto, quando é determinado o segredo de justiça, aí não pode, não se aplica isso. Aí ninguém vê nada. Mas aí cabe qual é a extensão do segredo de justiça? Porque no artigo 2º ele elenca quais são as informações básicas de um processo. Então, o número, classe, as sentenças, os acórdãos, enfim, pelo menos você saber o que foi decidido. Aí nós temos duas questões nesse processo, especificadamente nesse processo. Engraçado que até a semana passada, até o dia 3, que foi o último acesso que eu tive, uma sentença que está lá, não é? No dia 3 teve a publicação, 3 de julho de 2015, em que foi uma decisão interlocutória, tal. Agora nós não temos nem como saber se está concluso, se vai vir sentenciamento, não sabemos mais nada. E aí se aplica o disposto nessa resolução 121 do CNJ. Engraçado, depois de 2 anos, e olha que isso aí é de 2010, somente agora resolveram aplicar isso. Porque até então, existia, e é correto, na minha visão, um relativismo nesse segredo de justiça, ora, pois, diríamos em Portugal. Não é verdade? Havia um relativismo. Qual a extensão do segredo de justiça? Isso foi determinado.
Então existem documentos fiscais, extratos bancários. Ok, isso é amparado pelo segredo de justiça. Mas o que vínhamos vendo até o momento, os andamentos, como é que estavam, não estava em segredo de justiça. Por que não podemos ver os andamentos? Aí eu invoco o artigo 2º. Os dados básicos. Minto, o primeiro, independente de prévio cadastramento ou de demonstração de interesse. Então, quer dizer, todos podem ter acesso. Mas observem o seguinte, que para quem vai acessar aos processos, geralmente, não estou dizendo que é o caso não, geralmente alguém tem algum tipo de interesse, não é para olhar um processo. Enfim, se é garantido amplo acesso, mesmo sem ter nenhum tipo de interesse ou prévio cadastramento, que dirá nós, que somos, digamos, vou inventar um nome agora, pelo amor de Deus, senão já vem os juristas, os entendidos, porque não é assim que se fala, tá bom. Vou inventar, ok? Nós somos as partes virtualmente interessadas. Porque tem um sujeito, uma entidade, uma instituição, que se colocou à nossa frente, dizendo nos representar, o que definitivamente não nos representa, dizendo nos representar, e que estariam interessados em defender os nossos interesses e nos proteger dessa ilicitude chamada impactos telexféricos. Veja só, a nós, que não pedimos, isso aí já é massacrado, já falamos disso N vezes. Então, nesse sentido, se nós somos partes que precisamos, não é transparência, não é um Estado de Direito, qual é o limite do segredo de justiça nesse processo? Por que avançou tanto? Eu não consigo nem ver sentença, não consigo ver mais andamento? Ora, qual é o segredo que existe nisso? Agora está faltando transparência. Porque quando eu falo em processo família, um processo de família, uma discussão familiar, um divórcio, não é? Quando existe algum tipo, não é, de litígio no sentido guarda de filhos, pensão alimentícia, ok, você entrou na célula de uma família, você adentrou numa privacidade dessa família. Qualquer coisa que se diga ali, evidentemente, ninguém pode ter acesso. E para você ter uma ideia, que isso é tão sério, que quando é processo de família, nem sai nome das pessoas, apenas as iniciais e o número do processo. Assim como é no caso da Impactos. Eles, MP do A, pode reparar nas consultas antigas, Y.C. Impactos Comercial, abreviação. Então, nesse sentido, qual é a extensão, nesse caso, do segredo de justiça? Pergunto eu. Eu morro de curiosidade. Porque não faz sentido tirar de nós, que podemos olhar, acompanhar, tendo uma transparência, que eu chamo de transparência mínima. Até isso nos foi tirado. Pois é. Então, meus amigos, diante disso, eu repito, agora vai ficar cada vez mais difícil. E digo mais, nós ficaremos sujeitos, não é, às bobagens da internet. Então, cuidado a partir de agora. O que vai aparecer de espertalhões dizendo que tem acesso, outro dia surgiu um aí já, dizendo que a sentença já está pronta, que a juíza já condenou a empresa, que ela está chegando o momento da devolução do dinheiro, que já vai ser devolvido agora e tal, porque tem acesso a fontes confiáveis dentro do Tribunal de Justiça, essas bobagens todas. Né? O que é uma bobagem isso. Absolutamente bobagem. Só vale quando a juíza publica, quando ela assina e sai em diário oficial. A partir daí, mesmo assim, ela pode mudar de ideia. Ela tem o direito, não é, diante de um recurso, embargos declaratórios, por exemplo, ela pode mudar. Se ela entender que realmente ela foi omissa e tal, ela fala, olha, diante disso, eu reformo o que eu disse, como já aconteceu nesse processo. Como já aconteceu. Então, eu acho temeroso isso. Bem no momento do sentenciamento, pronto, virou caixa preta. Já tantas dúvidas nesse processo, tanta sacanagem mesmo. Já tantas coisas que testemunhamos assim, que são, no mínimo, esquisitas, no mínimo.
no mínimo esquisitas. Tantas coisas estranhas e agora nos tiraram por completo para nós divulgadores qualquer tipo de acesso no processo para vermos os andamentos. É isso. Infelizmente eu não tenho... a última vez que eu olhei foi na sexta-feira, não é, eu estava longe, mas eu tinha um acesso 3G, deu pelo menos para dar uma olhada. Eu não lembro se eu cheguei a olhar, mas eu sei que da última vez que eu me recordo, estava lá concluso para interlocutória, né, para uma decisão interlocutória, que é uma decisão dessas, né, pessoal, como vocês viram ali, mesmo nesse acesso precário que eu tive, lá tem o andamento, é pedido de habilitação. Então são pessoas que ainda insistem em querer se habilitar como litisconsorte ativo, como assistente simples, passivo, sei lá, litisconsorte passivo, o que for. Todo mundo, exagero meu, mas muitas pessoas tentam, não é? E a última, tem até um advogado de São Paulo, não minto, do Paraná, não é? Que está lá publicado no dia 3, é público isso, portanto, sem problema de citar aqui, mas não vou citar o nome de ninguém, mas de qualquer forma está lá publicado, isso ninguém pode mexer no Diário Oficial, imagino eu. Mas agora eles transformaram o processo em uma caixa preta. Já era, não é? Porque nos bastidores, quem o sabe? Agora então, meu amigo, mergulhamos nas sombras. Tá uma coisa assim de louco. Bom, cumprimentar para dizer algumas palavras aí, apareceu de última hora, mandei o link, falei, ó, se resolver, saia do pelourinho, se liberte por alguns minutos e fala um oi pra galera. Vamos lá. Rafael Spila, meu escudeiro fiel, até parece. Diga lá, jogador aí, profissional cara? de basquete, beleza? Tudo bem? Tudo ótimo. Cara, o negócio tá feio aí. Tava até acompanhando agora na internet aqui o espertalhão que você comentou aí, que já tem a sentença. Ele tentou falar comigo algumas vezes essa semana. Eu acabei não dando ouvido e eles estão bravos comigo porque eu não dei atenção pelo que eles queriam me contar, que a juíza já sentenciou e só ele sabe. Ah, entendi. Mas Pois é. a gente sabe que tá difícil para todo mundo aí, que não dá pra gente ficar alimentando o sonho de ninguém, que a gente não sabe o que vai vir pela frente, né? A única coisa que a gente tem certeza é que ainda vai demorar. É assim que funciona o nosso país, infelizmente. Queria mandar um abraço para todo mundo aí. O pessoal continue com fé aí. Com acreditando, né? Tem que ser, infelizmente. Tem que ser, cara. Sem esperança a gente não vai para frente, não tem jeito. Exatamente, é isso aí. Infelizmente, nosso país é terra de quem manda mais. E tem que aguardar, a gente não tem outra saída. É só respirar fundo agora e aguardar, cara. Mas queria deixar um abraço para todo mundo aí. Tô sumido, mas tô na internet ainda. Quem quiser saber de mim, procura lá no Facebook, que a gente tá lá, atendendo as pessoas. Como sempre. Valeu, Carlão. Valeu, meu brother. É isso aí, Rafael Spila também é um forte apoio que tem, ele me ajuda muito nos atendimentos, às vezes a coisa dá uma complicada, quando surge um fato novo, tem aquele monte, ele vai me mandando pelo Facebook, o pessoal manda na TV Carlos Castilho, uma parte no Facebook, no caso da TV, eu respondo uma parte, ele ajuda, responde outra, quando não sabe, passa para mim, eu respondo também, ele posta como se fosse ele, e assim vai, a gente vai procurando atender todo mundo no bolo aí, porque às vezes não dá tempo não, mas ótimo. Então, é isso que o Rafael falou. Infelizmente, a decisão final não vai acontecer agora. É primeira instância, teremos uma longa jornada ainda, mas eu quero ainda acreditar na justiça do Brasil, gente. Vejam, importante, a justiça brasileira não se resume ao Acre. Temos que acreditar até o final. Talvez tenhamos melhores chances quando sairmos de lá. Talvez, eu não disse que vai acontecer. E é a nossa grande esperança. Porque a minha única preocupação é que, saindo do Acre, dependendo da forma como sair, nas instâncias superiores, não se discute mais provas, não é? Não vai haver discussão de provas, reanálise de provas, entendeu? No STJ isso não acontece, muito menos no STF, que é o guardião da Constituição, e o STJ é o guardião da legislação, das leis infraconstitucionais, como se diz. Então, vejam vocês, nós temos aí, eu tenho, né, eu particularmente, não estou pedindo para ninguém concordar comigo, ou muitos vão me achar, esse cara é muito pessimista, não é, que eu convivo nesse meio, e eu vejo que as coisas não são simplistas assim. Tanto que ao longo
desses 2 anos, não é? Especialmente ó, no último ano, em que eu tenho me posicionado dessa forma, um pouco mais sereno, um pé no chão, e tem alguns que estão achando, não, isso é pessimismo. E não é pessimismo. O que não quer dizer que nós não vamos permanecer aqui na luta e na batalha, meu amigo. Aqui ninguém está entregue. Não vamos confundir as coisas. Vamos aguçar a inteligência e vamos entender o contexto do que é isso. Por que eu não quero ficar com essa questão de otimismo? Não, vai dar tudo certo. Porque eu não quero baixar a guarda. Então, o meu posicionamento é para não baixar a guarda. Tá certo? Então, a questão toda que coloco aqui não é posicionamento pessimista de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Eu tenho grandes esperanças. Eu sei que a justiça, na sua enorme maioria, na gigante maioria, ela é formada por pessoas de bem. Com exceções, claro, todo lugar tem. Sabemos que a corrupção no Brasil ela é endêmica, já disse isso um embaixador americano que quase foi expulso pelo então presidente, que ficou bravo porque ele falou a verdade. Nós, como cidadãos, como habitantes dessa nação, sabemos que realmente a corrupção ela é endêmica, está em tudo quanto é lugar. O cara entrou na política, está perdido, se afunda na lama, com raríssimas exceções. Infelizmente, raríssimas, e não é a maioria. Nesse caso, é o inverso. Mas, repito, vamos permanecer na fé, na crença de que será possível reverter isso. Mas eu não vou baixar a guarda. Não vou me entregar às facilidades do bom mocismo. Não vou me entregar às facilidades do contentamento fugaz, em ficar aqui comemorando coisas que não têm sentido. Devemos comemorar as pequenas vitórias? Claro que sim, mas jamais baixar a guarda. Jamais. Sim, uma comemoração serena, muita calma, e uma e uma das questões, não é que nós precisamos estar preparados para que possamos nos posicionar de maneira firme, não é? Firme. E quando eu digo firme, não é sendo pessimista de maneira nenhuma. Eu não disse que eu não acredito que vá. Isso é uma coisa. Agora, querer criar situações irreais, aí... Não, porque vai devolver o dinheiro agora. Ó, é o final, vai acabar agora. Finalmente vão resolver a questão. Não. Não, eu não posso... Desculpem, eu não posso compactuar com essa falsa ideia. Então, especialmente nesses últimos tempos, aí, ao longo desse ano, finais de ano passado, então muitas pessoas têm, né, me repreendido, vamos dizer assim, por esse posicionamento, mas eu não estou tendo posicionamento, eu não mudei posicionamento nenhum. E o fato é que tudo aquilo que eu venho falando, as coisas vão acontecendo. Trocando uma palavra pela outra, trocando recurso ordinário por apelação, na lógica, nada mudou. Esse é que é o fato. Estão acontecendo as coisas exatamente como eu venho já, digamos, traçando um prognóstico, né? Falando, olha, daqui vai ali, pode ser, e não é adivinhação, pode ser que aconteça, como eu pintei agora um cenário, não é, dizendo, olha, pode ser que o Ministério Público faça isso ou aquilo, e pode ser. Já no navio, me recordo, aliás, antes, dia 10, olha, se vocês procurarem no site da TV Carlos Castilho, www.tvcarloscastilho, eu falei só 2 Ws, né, tô pegando essa mania agora também, www.tvcarloscastilho.com.br. Se vocês acessarem lá do dia 10 de dezembro de 2013, olha só o que eu estou falando, 10 de dezembro de 2013, pela primeira vez lá, se não me falha a memória, eu falo a respeito dessa possível aí inversão das coisas, divisão do Ministério Público. E eu não mudei de ideia, não. Há essa possibilidade deles, de repente, resolverem nos transformar, todos os divulgadores, todos nós, divulgadores, nos transformarem em bandidos. Falar, vocês investirem em algo ilícito, como se nós tivéssemos investido, por exemplo, não é, em jogo do bicho, sei lá, vamos dizer.
E aí nos criminaliza. Então, cara, é possível? Sei lá, meu. Sei lá. Pode ser. Complicado. Cara, é muito complicado. E aí tem desdobramentos. Aí vão inventar mil coisas, né? Porque se você cria uma criminalização, consequentemente, é possível você elencar isso com lavagem de dinheiro, com não sei o que lá, porque a lavagem de dinheiro, ela só existe, né, conforme a lei, acho que a última modificação 2012, está na terceira geração, não é, dessa questão, da lavagem de dinheiro. Então, apesar que antes já era assim, antes era tipificado quais os tipos, digamos, de formas como você lavava dinheiro. Agora não, agora qualquer coisa que você fizer está correto, tá? Para mim está perfeito. Qualquer coisa que você obter com um crime precedente, pronto, virou lavagem de dinheiro. Então, quer dizer, você, de repente, trabalhou, ganhou o seu dinheiro, trabalhou, cara, os caras inventam lá uma condenação, mas até transitar na última instância, tem um caminho longo. O cara, de repente, resolve te acusar disso. Já pensou? Não, olha onde vai a loucura dos caras. O perigo que é a manipulação na interpretação das leis, né? Por isso que eu sempre digo, aos amigos tudo, aos inimigos a lei, que segundo alguns, a fonte seria Getúlio Vargas. Então, fica aqui, não é, o registro dessa colocação. Então é isso, por hoje é só, eu acho que estamos nessa fase aguardando esse sentenciamento. Como eu já disse, eu acredito aí, talvez, até o final do mês, pode ser que a juíza sentencie, pode ser. Apesar que nós vimos aí, alguém pegou para olhar o processo, né, em vistas, ou pegou o processo em carga, não sei se o Ministério Público ou os advogados da empresa, enfim, não sei qual o prazo que estava correndo, agora ficou pior, agora a gente não sabe mais nada. Não é? Então, essas pessoas pegaram o processo, não sei se devolveram, aí a juíza vai analisar. Então, pode ser finais de julho, tomara que antes, não sei, qualquer momento. Agosto, pode ser, sai algum sentenciamento em primeiro grau. O primeiro, pelo menos é uma direção. Pelo menos é uma direção. Então, quero agradecer a todos por nos acompanhar aí. Vamos permanecer aqui. Repito, não vamos confundir serenidade com pessimismo e não vamos baixar a guarda. Vamos permanecer aqui de olho em tudo. Todos nós, divulgadores, estamos de olho, acompanhando e vendo o desenrolar dessa tamanha bobagem, essa teratologia jurídica que tramita lá pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre. E torcer para que as pessoas, de certa forma, em algum momento, que também se cansem de fazer tanta coisa, sabe, gratuitamente, contra as outras pessoas, não é, de maneira gratuita, e caiam na real que aqui ninguém é criminoso, ninguém fez nada de errado, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, somos todos de boa fé, todos entramos, lemos o contrato, não existe nada de errado. Agora, realmente eles podem, mas aí não pode nos criminalizar, porque quem vai transformar a empresa em criminosa serão eles por sentença. Isso não pode ter o condão de... É como se amanhã ou depois eu trabalho em, sei lá, numa atividade que hoje não é considerada ilegal. Aí decreta-se, não é, que é ilegal a partir de agora. Aí qual é o efeito? Ex tunc ou ex nunc? Se for ex nunc, meu amigo, é daqui para frente. Se for ex tunc, vai buscar lá atrás. Quer dizer que eu sou criminoso desde lá de trás? Não, não pode. Não da forma lógica. Pode ter uma grande teoria jurídica aí a ilustrar isso, né? Porque, e aí pode vir em latim, romano, o que for, não é? Inglês, qual língua, marciano, não interessa o linguajar. O juridiquês, não importa. Mas que seria uma tremenda de uma sacanagem, seria, em português claro e limpo. Nos transformar em criminosos ia ser uma sacanagem. E eu pergunto, deixo uma pergunta no ar, será que isso é possível? Será que eles terão a cara de pau de fazer isso? Não sei. A resposta é não sei. Não é fácil. Agradeço a todos, vamos permanecer aqui ó, de olho, simples assim, e prosseguir novamente, não é? Com com esse acompanhamento aí, ficar de olho em tudo, ok? Vamos ver se muda alguma coisa no site.
tá difícil, cada vez mais difícil. Tá ficando impossível o trabalho. De repente sai qualquer decisão lá, não tem mais acesso. Ok? Agradeço a todos pela gentileza da audiência, enfim.